Fala, torcedor do Mengão, hoje tem Flamengo e Chelsea, segunda partida do Flamengo no Mundial de Clubes, o jogo mais esperado, né? Flamengo e Chelsea pela segunda partida dessa primeira fase do Mundial de Clubes. Bora acompanhar aqui as últimas informações direto dos Estados Unidos, provável escalação do Flamengo para essa partida de logo mais. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Mengão que está confiante, acreditando que o Flamengo vai conquistar a vitória hoje, já deixa o seu palpite aqui abaixo. E se inscreva também aqui no nosso novo canal, né? Vai ter vídeo no pré-jogo, pós-jogo. Se inscreva, ativa o sino, mas agora sem enrolação. Pelo professor Estas são informações do Flamengo para essa partida de logo mais contra o Chelsea, jogo muito importante. A segunda partida do Flamengo no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Primeiro jogo, o Flamengo venceu 2-0 contra o Esperance e hoje tem essa partida aí contra o Chelsea. Jogo importante. Ontem a gente pôde acompanhar ali, viu, né, o Botafogo vencendo o PSG, onde muitos colocavam o PSG como favoritaço. O Botafogo surpreendeu e nessa partida de hoje, eu acredito que se o Flamengo entrar ali para jogar, né, não ficar mais esperando, né, retrancado, tem que propor o jogo também. O Flamengo tem grande chance de fazer uma boa partida e quem sabe conquistar a vitória. Tem que ser eficiente, as chances que aparecer, tem que fazer os gols. Uma partida que o Flamengo, né, não pode se dar ao luxo de errar, tem que aproveitar também as oportunidades que aparecerem ali na partida. Tem tudo para ser um grande jogo, né? O Chelsea, muita gente colocando o Chelsea como favorito, a gente já viu ontem, né? Um favorito caindo, e hoje o torcedor aguarda e fica na expectativa para essa partida às 15 horas, horário de Brasília, Flamengo e Chelsea, o jogo mais aguardado do grupo do Flamengo, né? O jogo mais aguardado. Um provável time do Flamengo, formação do GE, com Rossi do gol, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, a dupla de Léos ali na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Laterais, Wesley, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta no meio campo, Luiz Araújo, Gerson e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para essa partida de logo mais, né? Segundo o GE, esse é o provável Flamengo para enfrentar o Chelsea dessa partida de logo mais. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui abaixo. Você, torcedor do Mengão, que está confiante, acreditando que o Flamengo vai conquistar uma boa vitória hoje contra o Chelsea, já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Ninguém está fora dessa partida de hoje, né? Todos os jogadores aí à disposição. O Bruno Henrique está pendurado, então tem que tomar cuidado. Esse é o time do Flamengo. O Chelsea tem um bom time também. Acredito que pode ser até o favorito, né, como muita gente está colocando, mas ali dentro de campo é 11 contra 11, assim como a gente viu ontem no Botafogo e PSG, é 11 contra 11, né? O time, se os jogadores, o time entrar com muita atenção ali e não ficar mais ali naquela de jogar ali na retranca, né, esperar o Chelsea, o Flamengo tem grandes chances, né, de conquistar, quem sabe um resultado positivo nessa partida de hoje. Então vamos aguardar essa partida de logo mais. É isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o palpite para essa partida, vai ter bastante conteúdo aqui, pré-jogo, pós-jogo, quem sabe no pós-jogo com uma grande atuação, uma grande vitória, uma grande atuação do Flamengo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.